Glória a Deus, Deus abençoe. Estamos começando mais uma live abençoada aí da Escola de Ministros da Última Hora. E já já o pessoal vai começar a aparecer aí. O próprio aplicativo vai começar a avisar. Pessoal aí do estudo que fica com a gente aí até o final, que Deus abençoe, um abraço. Nós estamos muito felizes por estarmos aí disponibilizando os conteúdos da escola de forma gratuita através do Instagram, das redes sociais, para as pessoas que não podem estar conosco. E hoje, continuando aí o Evangelho de Mateus, de Levi, nós estaremos lendo aí o capítulo de número 5 e dependendo da graça de Deus que nos ajude a passar conhecimentos, a atingir o nosso objetivo, que é a edificação de cada um que ouve ou assiste, para a melhora das nossas vidas e louvor ao nosso Deus. Deus abençoe os homens, mulheres entrando, Marília, Léo, Lucas, paz do Senhor Jesus. Vou saudando vocês no início, porque daqui a pouco tem conteúdo, né? E aí a gente vai estar focado. Agradecendo sempre aí o pessoal que contribui nos comentários, mandando versículos. Eu tenho até uma surpresa aí para vocês, tá? Deixa eu focar melhor aqui. Aí. Eu tenho uma surpresa para vocês. Vou até anotar aqui para não esquecer. É sobre um videozinho que complementa a aula de hoje aí. Vou mandar lá na minha página aí no Instagram, que vocês estão seguindo. Gente, vai convidando o pessoal, vai compartilhando o link aí embaixo aí. Você vai chamando a galera, porque hoje a aula tá boa. Nós vamos falar nada mais, nada menos do que o Monte das Bem-aventuranças, né? Falar aí desse projeto maravilhoso que chegou até nós, que é este sermão, este discurso, ao qual eu já ensinei, que não se detém somente no capítulo 5, tá bom? O interessante é que há umas curiosidades aqui que eu quero compartilhar com vocês, além da dissertação do texto e aprovendo a Deus, também das revelações dadas aí pelo Espírito Santo que possa edificar a sua vida. Mas o capítulo 5 começa assim. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É o primeiro contexto do capítulo 5, depois ele vai falar outros assuntos
tá? Que também fazem parte do Sermão do Monte. Já estou ensinando para vocês. O Sermão do Monte não só essa parte das bem-aventuranças, não. O Sermão do Monte vai incluir esses assuntos aqui vindouros também, como a questão do sal, da terra e luz do mundo, o cumprimento da lei, a questão das esmolas. Tudo isso faz parte do Sermão do Monte. Você que é leitor da Bíblia ou está aprendendo, já tem uma boa informação a princípio sobre o Sermão do Monte, que não se restringe a esse primeiro assunto do capítulo 5, tá bom? Mas de todo o contexto, até aqui, chegando até o capítulo 7 aqui, ainda é Sermão do Monte, ok? Se tiver em casa, tiver caneta, quiser anotar, é muito bom. Se tiver na rua somente com celular, vai prestando atenção e a gente deixa a aula aí para vocês, tá bom? Esse Sermão da Montanha, que é um dos sermões mais lindos de Jesus Cristo, inclusive só com essa parte aqui lida, né, do versículo 1 ao 12, dá para viver o Evangelho. Só de tão rico que é esse sermão, só com esses primeiros versículos aqui do capítulo 5, já dá para viver o Evangelho, já dá para alcançar o céu, né? Isso aí é muito bom, pela riqueza. Inclusive Gandhi, né, um grande filósofo pacifista, usou muito, embasou-se muito nesse ensinamento para fundar aí seus valores, seus princípios, até mesmo a sua religião, a sua filosofia, nos povos ali da Índia, né? E hoje conhecidos, né, os ensinamentos de Gandhi por muitos, e Gandhi se embasou aqui muito, né, neste capítulo 5. Então nós também podemos nos embasar neste capítulo para vivermos melhor, para termos uma vida mais plena. Esse sermão aqui foi no Monte da Galileia, tá? Monte da Galileia, tá? Foi na região norte de Israel, que é a região onde Jesus teve a maior parte dos seus ensinamentos e do seu ministério realizado, tá? Parte norte. O que é interessante é que provavelmente, eu não tenho como colocar aqui uma foto, alguma coisa assim, mas se você procurar no Google, no YouTube ou outras plataformas alguns vídeos ali do Monte das Bem-aventuranças e as regiões afora, né, ali ao redor, pode ser que você perceba um caminho, né, uma trilhazinha chamado de Caminho de Nazaré. Nazaré, a cidade de Jesus. E provavelmente, acreditamos nós estudiosos da palavra, que Jesus usou esse caminho aí de Nazaré para chegar até o monte das bem-aventuranças para aplicação desse ensinamento tremendo, desse ensinamento poderosíssimo ao qual estava meditando até essa semana, muito rico, muito importante. Ele pode ter usado esse caminho. Isso é uma informação aí histórica, geográfica, que vai acrescentar para você, estudante da Bíblia, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês é que Jesus era muito estrategista. Ele usou um local mais alto, isso aí é bem provável, claro, que ele usou um local mais alto e também aproveitou-se da direção do vento para que, com a posição estratégica mais alta, né, do monte e a direção do vento para as pessoas, ele pôde fazer, na verdade, ali um teatro natural. Jesus era muito inteligente, sábio, então ele usou ali um teatro natural, vamos dizer assim. Por que um teatro natural? Porque para você que do século 21 como eu, dessa era moderna, para entender como Jesus ia falar para multidões em lugares ao ar livre e se indagar assim, como é que as pessoas ouviam
Milhões de pessoas conseguiam ouvir um homem falando sem amplificadores, sem microfones. Aí eu uso essa expressão de um teatro natural para você levar sua mente a um teatro de verdade. Quando você entra no teatro, tem toda aquela estrutura, aquela acústica, e a voz dos protagonistas, elas vão até você de uma forma audível. E Jesus usou isso. Olha que lindo. Jesus usou isso para que todos ouvissem o que ele estava ensinando. Isso aí é motivo da gente glorificar a Deus. Mas, olha só, outra coisa que eu quero falar para você. Lá em Israel, tem uma igreja recente, uma igreja construída por um arquiteto italiano, que foi construída recentemente, em 1939. É uma igreja octogonal. O que é octogonal? Que tem 8 lados. E segundo a história, a própria religião, o próprio pessoal da igreja mostra, e tem tudo a ver, que os 8 lados da igreja é uma homenagem aos 8 tópicos do Sermão das Bem-aventuranças pregado por Jesus. Olha que tremendo, né? Uma igreja feita em 1939, tá? É isso aí, 1939, feito por um italiano, e ela tem 8 lados, e cada lado tem o sermão, o tópico, né? As bem-aventuranças. Em cima você vê no teto uma cúpula dourada, porque ele falava muito do reino dos céus, como você leu aqui comigo, né? Então eles colocaram a cúpula dourada representando o reino dos céus, e os quadros nos 8 lados da igreja, cada um com uma bem-aventurança que já foi lida aqui, né, com vocês. Outra coisa é que tem uma igreja mais antiga, né, construída abaixo dessa igreja. Isso eu estou falando da arqueologia, da geografia lá de Israel mesmo, neste local onde Jesus pregou. E lá tem uma igreja mais antiga, né, datando aí 1600 anos, né? Olha só que interessante. E neste local, Jesus vai fazer um trocadilho. Um trocadilho que nos ensina muito. Que trocadilho é esse? Trocadilho de valores e recompensas. Tá? E aqui já vai uma aplicação para nós aí, para vocês que estão me assistindo, uma aplicação que vale para a sua vida, que a obra de Deus, o trabalhar de Deus conosco tem muito sentido com a questão da recompensa de um esforço, da recompensa da sua fé. Jesus, o reino de Deus, vai responder às suas atitudes. Por exemplo, ele vai falar um valor, uma questão ética, uma questão moral, uma questão espiritual, uma questão de filosofia de vida cristã, né? Filosofia de vida do reino. Ele vai ensinar isso aqui para essa multidão, e ele vai falar da recompensa para aquele que obedecer, praticar esse valor. Se você estiver entendendo, pode mandar aí os coraçãozinhos aí, os likes para a gente continuar. E eu creio que todos estão me ouvindo bem, audivelmente, né? Então, a gente vai ver essa questão, valores e recompensas. Então, olha só, você quer ser privilegiado como cristão no reino de Deus? Você já quer viver o reino de Deus? Obedeça e receba a recompensa. Pratique e veja a resposta, veja a honra de Deus, tá? Aqui é bem fácil. Por exemplo, bem-aventurados, o grego, porque é o seguinte, isso aqui é uma coisa que a gente pode trabalhar aqui, porque é estudo, né? Não são coisas que geralmente a gente fala no altar. No altar, nos cultos, a gente dá lugar à simplicidade do evangelho, né? Apesar que nós às vezes necessitamos de desenrolar algumas informações. Mas aqui, como é estudo, então tem uma liberdade de desenrolar essas coisas, às vezes complexas,
que no caso, aqui no nosso Novo Testamento, esse sermão das beatitudes ou bem-aventurança está no grego. Porque o grego koiné, o grego comum, foi a língua, o grego do povo, foi a língua ao qual foi escrito aí o Novo Testamento. Ok? Mas esse sermão aqui, ele não foi escrito, isso aqui é lindo, ele não foi escrito em grego, e nem falado em grego, vamos dizer assim, né? Que escrito aí você vai confundir, me desculpe, eu usei a palavra errada, ele não foi falado em grego, tá? Nós temos ele escrito em grego aqui na nossa Bíblia, mas ele não foi falado em grego. Então, olha só, um ponto. A tradução grega nossa, bem-aventurados, né? Traz para o português bem-aventurados. Mas o grego mesmo, se você quiser anotar isso aí, pode anotar. É felizes, felizes, tá? Felizes, aí fala os pobres, de espírito, porque deles é o reino dos céus, felizes os que choram, e valores, recompensa, vamos lá. Felizes os pobres de espírito, valor, recompensa, receber o reino dos céus. Felizes os que choram, recompensa, ser consolado. Felizes os mansos, recompensa, herdar a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, recompensas serão consolados. Eu estou aqui comprovando o que eu ensinei. Valores, os misericordiosos, recompensa, alcançar misericórdia. Felizes os limpos de coração, recompensa, ver a Deus. Felizes os pacificadores, recompensa, ser chamado filho de Deus. Deus aqui seria o Elohim, tá? No versículo 9, Elohim, se você quiser anotar. Bem-aventurados, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí vai, felizes sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, né, disserem todo mal contra vós por minha causa, tá vendo? Isso acontece. O cristão, ele vai ser sim vítima de muita mentira, de perseguições, ainda mais no século XXI, quem domina as redes sociais, aí, o poder político, que está debaixo desse sistema de mentira, você pode ter certeza, irmão, que eles puderem fazer para caluniar, prejudicar, envergonhar, abaixar nossa moral, nossa credibilidade, para se manterem, né, nos seus propósitos terrenos, humanos, eles vão fazer. E Jesus já falava isso. Enfim, ele fala para se alegrar, exultar, porque grande é a recompensa ou galardão nos céus. Olha só, você vê os valores a serem vividos, então só tem essas recompensas, irmãos. Reino do céu, ser consolado, herdar a terra, ter misericórdia, quem vive. O evangelho, ele não barganha, não adianta você dizer, eu gosto da religião cristã, eu gosto dos crentes, eu gosto da igreja, até vou na igreja, isso aí é irrelevante. A questão é, se você vive os valores, você tem o reino dos céus manifestado como recompensa para você. Se você não vive, não tem. Não se vê, não se desfruta o reino dos céus sem a fé praticada, sem a obediência. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Tá? Então, eu falei para vocês aí do grego felizes, olha só, né? Poxa, como é que eu vou ser feliz, né? Passando tantas essas coisas, né? Obedecendo coisas às vezes difíceis. Por quê? Porque, assim como às vezes parece ser difícil obedecer a Deus, maior é a recompensa, maior é a alegria de ser recompensado, ser honrado por isso. Então é motivo de alegria você estar de pé espiritualmente. A igreja, ela pode ter muita coisa, ela pode ter modernidade, pode ter prosperidade, pode ter tecnologia, mas o que a igreja foi chamada para ser e ter é uma vida espiritual de pé.
uma moral restaurada. O primeiro Adão, ele pecou e colocou a humanidade numa situação decaída, de vergonha. Por exemplo, uma pessoa quando está muito bêbada, você já viu ela caindo no chão, se sujando, às vezes mostrando o seu corpo. Qualquer pessoa, até uma criança, vai ver que aquilo ali é uma situação de vergonha, é uma situação deplorável. Eu estou citando o exemplo de muitos, né? De muitos, relacionado ao pecado. E Jesus Cristo, como segundo Adão, ele vai restituir a comunhão do homem com Deus, e ele vai mostrar o poder de Deus levantando o homem. Então ele quer, a humanidade que está caída, através de Cristo, ela pode se reerguer. Então, um dos sermões mais importantes de Jesus não está voltado a nada material. Nada material, simplesmente valores espirituais. Glória a Deus. Aleluia. Eu senti até a presença de Deus aqui, irmãos, falando com vocês isso. E quem está sentindo aí pode dar glória. Então o sermão de Jesus não está pautado em nada material, a não ser melhoria do ser humano em si, da sua forma de pensar, de agir, de se relacionar. Por isso que é um sermão tão importante para nós cristãos, o Sermão do Monte. Esses valores aqui têm que ser manifestos, devem ser manifestos em nossas vidas. Você que está aí ouvindo, assistindo, dando like. Então, é muito importante essas questões. Viva os valores, né? Esteja espiritualmente de pé e seja recompensado. É aqui a primeira parte do sermão. Outra coisa aqui que muita gente já tem dificuldade, a gente está aqui para explicar. No versículo 3, Jesus ensinava, né? Esse ensinava aqui do versículo 2 dar instrução. Dar instrução, que é didasco no grego, né? Então ele dava instrução, ele instruía o povo aquilo que era importante para eles, aquilo que era a vontade de Deus para eles, a qualidade de vida para eles. Essa questão aqui, por exemplo, os pobres de espírito, eu sei que às vezes a pessoa fala, para eu ser do céu tem que ser bem pobrinha. Eu acredito que algumas pessoas já tiveram essa ideia. Eu estou rindo aqui, não é zombando de ignorância, nada disso. É porque são coisas engraçadas. Eu tenho o maior respeito, porque antes de lecionar aí, de ser reitor de escola, né, professor de escola bíblica, eu também tive que aprender. Eu tinha todas as dúvidas possíveis no que se diz respeito à Bíblia, né? Mas a gente ri porque é engraçado, às vezes dá a entender, poxa, eu tenho que ser pobre, sem nada, sem R$1, né, para poder ter o reino dos céus. E não é isso que Jesus falou. Não é isso que Jesus falou. Aí você pode dar um glória a Deus aí, que não é isso, que Deus ele não vai fazer acepção de pessoas para salvar, né? O rico materialmente ou o pobre, para eles estão todos na mesma condição. A cruz de Cristo deixa a humanidade no mesmo local, no mesmo nível, aos pés da cruz, dependendo da salvação que há em Cristo. Glória a Deus. Então não tem grande, não tem pequeno, não tem rico, não tem pobre, todos carecem dessa glória. Esse humilde aqui do versículo 3, né, que no hebraico é aven ruach, né, o mesmo ruach, né, de espírito aí, tá? Pode anotar isso aí, tá bom? Aven ruach é a palavra hebraica para pobres de espírito. E se você perguntar o que é ser pobre de espírito, que Jesus estava falando aqui, não tem nada a ver com condição material. Não tem nada a ver com as pessoas ficarem pisando em você. Ah, eu sou pobrezinho, todo mundo me humilha. Não é, tá? Aqui é o versículo 3 aqui.
Então, o que é ser esse pobre de espírito aqui no versículo 3? O que é ser esse pobre de espírito? Eu vou te ensinar, a escola de ministros vai te dar esse presente aí para você. Eu tenho quase certeza que você não ouviu isso aí. Então, olha só, ore pelas nossas vidas, porque eu estou te dando um privilégio, uma bênção com maior alegria e satisfação. E quando você ouvir aí, você manda glória aí, comenta, manda coraçãozinho. O pobre de espírito aqui no original, Aven Roi, significa ser conduzido pelo Espírito. Eita glória, Jesus, aleluia. Ai, você vai dar glória agora. Pode dar glória, que é isso que significa a bem-aventurança do pobre de espírito. Não é pobreza material, é humildade de ser dirigido pelo Espírito Santo para onde Ele quiser que você vá. Eita glória, né? Muito forte. Eita, a live hoje está boa. Então esse pobre de espírito aí, é isso. É que felizes são aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito. Que não andam, vamos abrir um parênteses e depois fechar para a compreensão. Felizes os que não andam segundo a sua própria vontade, que não andam na carne, que não são obstinados no seu querer, no que pensam que é certo ou não, mas felizes os que têm humildade para deixar o Espírito de Deus, aleluia, ser conduzido a uma vida espiritual, uma vida pautada no que eu ensinei aqui, nos valores, nos valores de Cristo. Isso que é ser pobre de espírito, não é material, é conduzido pelo Espírito. Ser humilde, ter humildade para ouvir, aqueles que têm humildade para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, eles são felizes, bem-aventurados. Por quê? Porque deles é o reino dos céus, e a palavra hebraica aí, Aven Roi. Então não tem nada a ver com questões materiais essa passagem do Sermão do Monte. Pegue isso aí, louvado seja Deus. Tá? E aqui, nessa sessão de valores e recompensas, o sermão vai fechar com a questão da perseguição. Tá? Ser cristão vai te levar a ser injuriado sem causa, sem motivo, ser perseguido, caluniado por causa de um sistema que domina os homens. E quando a luz chega, os homens que estão debaixo desse sistema de engano, debaixo de domínio da mentira, da falsa política, a falsa religião. Falo falsa por quê? Porque existe a verdadeira e a falsa. Deus criou os setores, as autoridades, as ciências, os talentos, mas é aquela coisa, se o justo não assumir esse papel, se o justo não assumir a sua posição, a sua chamada religiosa, política, empresarial, os ímpios, os homens sem temor, vão assumir isso. Então, quando a luz chega, aqueles que estão debaixo do sistema de engano, eles vão ser incomodados. Então, guiados pelo espírito do mundo, eles vão tentar usar as armas, da mentira, da calúnia, da perseguição, para tentar impedir a salvação das pessoas. Mas Jesus já falava que isso ia acontecer, mas também teria recompensa, tá bom? Também haveria recompensa para aqueles que passassem por isso, sem desistir de Jesus Cristo, da salvação que fora dada a eles. E ele vai dizer que grande é a recompensa nos céus. O que Jesus nos ensina, irmão, que nem tudo no que diz respeito ao evangelho é ser recompensado na terra. As pessoas estão muito obstinadas a querer ser feliz e vencer e ter tudo aqui na terra, e o evangelho não prometeu nada disso. Se o evangelho prometeu isso, então me mostra, porque na minha Bíblia não tem. A minha Bíblia diz que a maior recompensa do cristão não é nem aqui na terra, é na eternidade. Aqui no mundo a gente tem aflições,
mas Jesus venceu o mundo, e nós temos as nossas necessidades supridas, nós temos o acalento de Deus, a misericórdia de Deus, a graça, o consolo, a bondade de Deus aí equilibrando as coisas ruins. E então a maior recompensa, e você que é cristão, nossa, não é nem aqui, é lá na eternidade, para você não se frustrar, para você achar que o evangelho vai te prometer contos de fadas, e quando a sua vida não condizer com o que te falaram, se é que falaram o evangelho errado, para você não se frustrar com Jesus, que não tem nada a ver com isso. Jesus era muito sábio e ele falou que aqui a gente teria perseguições mesmo, mas a recompensa seria no céu, amém? No céu seria a recompensa, tá? Vamos fechar aqui. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu falei que a nossa Bíblia, o sermão está no grego, né? Mas o que acontecia? Na época de Jesus se falavam 2 idiomas, tá? Importantíssimos, que é o hebraico e o aramaico. Tá bom? Hebraico e aramaico. Qual é a diferença? O hebraico era a linguagem mais culta, né? usada pelos religiosos, pelos escribas, era a linguagem dos livros, dos rolos santos e etc. E o aramaico, que era muito parecido, era a linguagem do povão, tá? A linguagem do povão, da rua, linguagem mais simples. E a pergunta é: em que idioma Jesus pronunciou o sermão do monte? Foi em hebraico, a linguagem mais culta, ou foi em aramaico? Se você está participando aí, eu deixo você responder e pode comentar aí o que você acha. Alguns acreditam que Jesus falou o sermão do monte em hebraico. Outros acreditam que ele usou a linguagem mais comum do povo, da multidão que estava ouvindo, por ele ser didático. E aí, hebraico, aramaico, qual foi a língua que Jesus usou, o idioma, para falar esse sermão? O início desse sermão aqui, propriamente estudado, né? Das bem-aventuranças. O que você acha pode colocar no comentário, a gente vai ouvindo aí e vai participando, né? Léo Correia aí pensando, e aí, hebraico ou aramaico? Mas, independente, né, enquanto você responde aí, eu vou te falar uma coisa. O que é lindo é que esse sermão que nós lemos aqui na nossa Bíblia foi justamente o sermão que Jesus falou e aquelas pessoas há mais de 2000 anos atrás ouviram. Então, que privilégio não foi dessas pessoas estarem sentadas naquela relva, com o vento, né, amplificando a voz de Jesus e trazendo a eles esses valores tão preciosos que estão ficando escassos nos nossos dias. Valores que vêm de dentro, moral, ética, que faz o ser humano ter uma vida ilibada, né, de princípio, respeitosa, moralmente de pé diante dos homens e do mundo espiritual. Isso é interessante. Então nós temos aqui o texto original do jeito que Jesus falou para aquelas pessoas, né? Embora traduzido aí do hebraico, do aramaico para o grego, né? A gente não sabe qual idioma ele usou, e do grego para o português, mas exatamente era isso aqui que Jesus falou. Isso é lindo. E quem comprova que a Bíblia que está nas nossas mãos, ela é realmente os textos que Jesus usou, Jesus pronunciou, são os próprios pergaminhos da caverna de Qumran, ali conhecida como a comunidade dos essênios, os rolos do Mar Morto, descobertos em 1948 por alguns jovens pastores beduínos, né, que pastoreando descobriram aqueles jarros, e quando quebraram os jarros viram escritos num idioma que não eram deles, e tentando vender com muita dificuldade, até que alguém que descobriu que aquilo ali era uma riqueza imensurável comprou esses rolos, e em 1948 nós pudemos ter a certeza que a Bíblia que nós usamos hoje é a mesma
usada na época de Jesus. Que lindo, né, irmãos? Então a Bíblia é muito perfeita, é muito maravilhosa, Deus é muito lindo em ter preservado isso para a gente crer e ter acesso à salvação, como os povos antigos tiveram, tá bom? E aqui nós vamos encaminhar aqui também, vamos aproveitar o tempo, né? Vamos aqui para o sermão que fala dos discípulos são o sal da terra e luz do mundo. Irmão, o sermão das bem-aventuranças, né? Aliás, o sermão do monte. O sermão do monte, já vou repetir, não é só no capítulo 5, vai até o capítulo 7. Presta atenção nisso aí, tá? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Pergunta. Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Aqui, pessoal, a gente está vendo outra parte do sermão do monte, que já vai falar da questão da comparação do salvo, do povo de Deus, vamos dizer assim, a igreja, com o sal e a terra, né? O sal na época de Jesus era muito precioso, não é como hoje. Era caríssimo. Até inclusive alguns soldados romanos recebiam aí parte do seu salário em sal, tá? Então o sal ele tinha valor na época, tá? E o sal servia para conservar, né? Conservar para não apodrecer. E a gente vai entender, né, pela revelação do Espírito, que Jesus estava falando de coisas morais também aqui na nossa vida, como um povo que tem valor e um povo que se mantém conservado da podridão moral do pecado, vamos dizer assim, do mundo, tá bom? É uma revelação aqui que a gente capta, né, ao ler. E outra coisa que o sal também é lindo, o sal não aparece muito, né? Você sente o sabor do sal, mas ele não aparece. E eu estava meditando nisso e achei interessante, porque realmente, se você coloca muito sal e o sal aparecer na comida, você vê aquele negócio branco, se você comer, você vai morrer. De insuportável que fica. E Jesus vai falando aqui, à frente do não aparecer. Isso aí a gente pode deixar para outra live. Mas ele vai falando, não querer ser visto pelos homens, não querer mostrar que faz, que é. E aí eu vejo que isso está correlacionado com o sal, na questão de que quem deve aparecer na nossa vida é Ele, né? Glória a Deus. E a luz do mundo, né? Porque as pessoas estão em trevas e a luz mostra, né, aquilo que a pessoa não pode ver. Muitas pessoas, famílias estão em uma situação difícil ali e às vezes não vem, mas se a luz vem, se um homem cheio de Deus vem mostrando aonde há uma obra maligna, uma estratégia do diabo para essas pessoas, ele é como uma luz que ilumina, abre os olhos para livramento, para socorro das pessoas. A luz é muito interessante também aí, como uma alusão de nós cristãos. Agora é o seguinte, se o sal se tornar insípido, ele não presta mais para nada, a não ser pisado pelos homens. Então Jesus está dizendo isso, se você não viver o evangelho, você foi chamado para ser sal. Mas se você não vive o evangelho, você é como sal sem sabor, sal estragado. O sal estragado ele é jogado na terra, né? Jogado em qualquer lugar da terra, no caminho, e a terra é o local onde as pessoas andam, pisam. Então Jesus está falando, ó, se você não viver o evangelho, você só vai ser pisoteado, né? Não vai ter aí valor nenhum. Então viva o evangelho, não se torne estragado, insípido, né? É o que Jesus está dizendo, tá bom?
Vocês já leram muito isso, não tem o que falar, né? Mas acredito que daí já deu para aprender muita coisa, né? Mas ele vai dizendo essa questão de não se esconder, irmãos, que os crentes mais gostam de fazer, se esconder, né, irmãos? Ou tudo ao contrário do que Jesus disse. Jesus disse que não pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte. Segundo Lucas, né, você vai ver que é o evangelho sinótico semelhante, que também fala dessa passagem, vai arremeter a história de uma cidade chamada Séforis, tá? Séforis, segundo a história, tá? Não está na Bíblia, mas é uma história válida de se falar aqui. Segundo a história, tinha uma cidade, né, ali ilustre, próxima onde Jesus, né, morava, e era habitada e ficava no alto monte, e de noite, né, as luzes e as fogueiras deixavam a cidade toda iluminada. Então acreditam-se aí os estudiosos, né, que quando Jesus estava falando sobre não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, ele queria mostrar para as pessoas ali de uma forma didática a cidade de Séforis. Por quê? Porque quando, se é que isso tem muito a ver, e eu acredito que tem a ver, quando Jesus falava de coisas que faziam parte do cotidiano dessas pessoas, ficava muito mais fácil de se entender. Então, quando ele falou ali, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, quando chegava a noite, as pessoas de baixo viam aquelas luzes na cidade, a cidade ficava toda iluminada sobre o monte. Então ele queria mostrar essa realidade para a vida das pessoas que criam nele, que o aceitavam como Messias. E aqui o público de Mateus é de maioria judeu. Então esse público, a princípio, de forma primária, né, de forma secundária, os demais, os gentios, mas de forma primária, Mateus está mostrando aí que os que ouviam Jesus conheciam essa cidade. E conhecendo essa cidade, eles entendiam, né, captavam a referência. Então, eu agora, por ter aceitado a Jesus na minha vida, eu sou como essa cidade, não tem como esconder, ela brilha no monte. Séforis é uma cidade muito linda, de noite é fogo, é lamparina que brilha, o céu brilha tudo. Então assim tem que ser eu, né? Assim devemos ser todos nós que seguimos a Jesus. E o que é o brilho? São as boas obras. Então tenho que brilhar com as minhas boas obras. E para que todos vejam que a luz entrou em mim, que eu não sou mais trevas, que agora eu sou luz, que há luz em mim. Então os cristãos são como aquelas lamparinas da cidade de Séforis no alto do monte. Essa é uma referência histórica que corrobora com a passagem bíblica e já traz um conhecimento aí a mais para você, leitor da palavra, estudante, tá? E assim resplandeça a vossa luz, versículo 16, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, foi o que eu falei. Então, boas obras aqui explicada, comparada à luz, né? As luzes de lamparinas, de óleo, de fogueiras para a alimentação, no monte da cidade. E que seja glorificado quem? Nós não, mas o Pai que está nos céus. Aí entra a questão do sal que eu fiquei pensando, o sal não é visível, ele dá sabor, mas ninguém vê. Então quem tem que ser visto nas nossas vidas, nós somos sal, a gente dá sabor, mas que as pessoas olhem para a gente e vejam Jesus, não nós. Se a gente aparecer, vai salgar, vai estragar tudo, né? Então que nada que façamos seja para nossa glória, para mostrar que somos, que temos, mas o que nós fazemos seja realmente para glorificar a Deus. E como glorificamos o Pai? Vivendo não o nosso propósito, né? O dele, fazendo parte da missão que é dele, o projeto que é dele. É nada nosso, a gente só está aqui como servo para cooperar com essa visão, amém? E o sermão é muito grande, né? A gente vai ter que deixar para continuidade para outra live,
mas espero aí que vocês estejam gostando dessa escola gratuita, como eu falei, para que as pessoas que não podem estar conosco, estudem conosco a escola de ministros e aprendam a palavra, amém? Espero que vocês estejam gostando. Quem está gostando vai de coração, vai de like. E o presente aí, a bênção que eu falei, que eu vou deixar para vocês para acrescentar o conhecimento aqui adquirido hoje do Sermão das Bem-aventuranças. Que é um link, é um vídeo, aliás, vou deixar um vídeo feito em Israel. Esse é o presente para vocês. É um vídeo feito em Israel com muito carinho, quando eu estive peregrinando lá, tá? A minha ida lá não foi para passear, foi para fazer um seminário mesmo, um estudo, para fazer uma pesquisa e compartilhar com vocês. Vai ficar em verso aqui, porque eu estou usando a câmera frontal, mas está aqui. Aí, deixa eu ver. Está em verso porque a câmera é frontal, mas está escrito certificado, tá bom? Certificado de peregrinação lá na Cidade Santa aqui, Fábio dos Santos Martins. Tá? Que eu sei usar as autoridades competentes de Israel, tá bom? Então sou um Ministério de Turismo, né? Assinatura do prefeito Nir Barca, chique, né, irmão? E o reconhecimento aí da minha peregrinação, do estudo da parte antiga religiosa de Israel, né? E eu vou deixar para vocês aí o vídeo no Instagram que eu fiz lá no Monte das Oliveiras, um estudo ali sobre essa passagem que nós aprendemos hoje na live, tá? Então, o que vocês acharam aí? Nós estamos fechando, mas eu quero interagir com vocês no final. Sempre interajo no início e no fim, né? Glória a Deus, Léo. Aqui eu sei, estão os codinomes aqui no Instagram, mas eu sei quem é aqui. Multimarcas aqui é o Léo, o Poder de Deus é o Joels. Aqui minha esposa entrou aqui agora, né? Não sei se ela estava assistindo mesmo. Brincadeira, beijo aí, né, família. Tá aí, Léo, o Anderson entrou aqui também, ó, bênção. O pastor aí, o Ministério Jovem abençoado, tá aqui, somando forças no DF, que Deus abençoe. Fernando Lopes de Brasa Branca, se não me engano, né? Goiás, se ele tiver aqui ainda, né? Acho que tá. Um abraço aí, Fernando, homem de Deus. Que Deus abençoe. Tem muita gente aqui, irmão. Pera aí. É isso aí. E o pessoal tá aí. Outros conhecidos, outros não. Um abraço, beijo no coração. Tem pastores aqui. Glória a Deus. Tá entrando, todos, irmãos, todos, muito obrigado. Deus abençoe, amém. Que Deus abençoe teu coração, tua vida. Essa live é com maior humildade, com o intuito somente da gente compartilhar o conhecimento, certificado. E claro, em segundo lugar, divulgar o trabalho, porque o evangelho tem que ser pregado, tá? Mas eu quero fechar aqui, não desligue ainda. Você que é de Brasília, DF, Marília Dias aqui, edificante, Gabriel, casal lindo. O Gabriel me mandou um áudio hoje e a neném tava lá gritando, né? A neném já é pentecostal já, então, desde criança, né? Graças a Deus. Muito top, obrigado. Deixa eu falar para vocês. Você de Brasília, DF, essa semana agora, fim de semana agora, o nosso seminário. Tá bom? Tá acabando as vagas. Eu falei hoje que tinha poucas vagas e já 2 foram preenchidas. 2 vagas. Mas ainda tem.
Se você tem interesse em participar do nosso seminário Metamorfose Espiritual, olha só o tema, irmão. Em tempos como esses que nós estamos vivendo, onde as notícias, as coisas estão querendo nos abalar, abalar a nossa fé. Eu tenho um seminário, eu tenho uma palestra com o tema Gerindo Pensamentos de Sucesso, tá bom? Será realizado em Brasília. O buffet, o cafezinho, os biscoitinhos, a Coca-Cola é por conta da casa, é por conta da Metamorfose Seminários. Se você quiser conhecer mais, no meu Instagram aqui mesmo, Ministro Fábio dos Santos, você vai ter lá os links, vai ter o destaque, vai ter no feed, vai ter na bio, tá bom? Vai ter lá as informações. Não falte, irmão. Tá a inscrição abençoada, preço simbólico. Mas o que você vai receber lá, irmãos, não tem preço que pague. Gerindo pensamentos de sucesso. Vai ser revelado aí coisas que vão destravar, tá? Grandes vitórias na sua vida. Tá bom? Então que Deus abençoe. Fique esperto, tá acabando. Fim de semana agora, hein? Seminário Metamorfose aí de novo. Gerindo pensamentos de sucesso. Participe conosco, ainda tem vagas lá. Tá? São limitadas. O curso passado, eu fiquei pensando nas pessoas que chegaram de última hora, eu quero ir, excedi, a sala ficou muito cheio. Muito cheio. Agora eu não vou fazer isso de novo, porque eu sei que o brasileiro gosta de deixar as coisas para depois. Mas não deixe para depois não, porque se você deixar para depois, você corre o risco de ficar de fora. Dá um jeito aí, dá baratinho, passa no cartão até 2 vezes, consegue emprestado, pede um cartão emprestado, e o valor é muito barato. Tudo que eu posso estou fazendo para vocês participarem, entendeu? Com o maior carinho. Mas eu preciso do retorno de vocês, da fé de vocês, da valorização de vocês, de ir atrás também. Porque eu tenho certeza que vocês verem um tênis de promoção, um celular de promoção, vocês vão correr lá e vão se virar. Mas agora é muito mais importante que um tênis, um celular, uma roupa. É um investimento na sua própria vida, no seu futuro, em dias difíceis, para você sobressair, tá? Então dessa vez não vou encher a sala. Fechou o número, eu vou cortar e vou confirmar com a galera lá do saguão, tá? Do hotel, porque vai ser top das galáxias, irmãos. E esse é o nosso objetivo, irmão. Mais evangelho, menos religião, mais respeito às pessoas, mais amor, mais ouvir antes de criticar e julgar, menos intrigas, menos do homem, mais aí de Cristo como luz do mundo e sal da terra. Esse é o nosso intuito, irmãos, tá bom? Com o maior carinho, pregar evangelho, usar as redes sociais para abençoar. Se for para falar a verdade, vai se falar debaixo da unção, debaixo do interesse de edificar as pessoas e fugir dessa doença emocional que está aí permeando nosso país. Nós vemos nas redes sociais pessoas usando a internet para difamar, para julgar, para zombar, para tantas coisas sem sentido, para semear maldade. Irmãos, infelizmente muitos desses se dizem crentes, se dizem profetas, enganando o povo, mentindo porque o povo é carente de conhecimento. Mas nós estamos aqui, ore pelo Brasil, ore pelas redes sociais, ore pelas igrejas, ore pelos verdadeiros ministros. Nós aqui da Escola de Ministros da Última Hora estamos aqui com o intuito divino de abençoar, de trazer o evangelho, trazer a paz, trazer vida, restaurar a esperança, amém? Nós somos o povo do bem, da bênção, tá? Não somos os lobos disfarçados de cordeiro, não, tá? Nós somos cordeiros de Jesus, sim, porque nós temos os valores aqui plantados dentro de nós, amém? Beijo no coração, obrigado aí, tá? E eu vou dar o presente para vocês, vou postar o vídeo, qualquer momento fica ligado aí no meu Instagram, do Sermão do Monte, da visita do Monte das Bem-aventuranças em Israel, para fortalecer o que foi ensinado aqui hoje. Obrigado aí, que Deus abençoe, tá? Beijo no coração, valeu! Glória a Deus, tchau, tchau, gente! Até a próxima, hein? Curtam aí. Lá no YouTube também tem muita coisa. Se precisar, vai lá no YouTube, se inscreva, curta. Nós estamos aí para semear. Eu agradeço a todos vocês. Beijo no coração. Valeu.